Queridos, nós estamos hoje num culto de Santa Ceia. E como se não bastasse, como eu disse, um culto especial, porque além de tudo isso estamos celebrando a comunhão com os novos irmãos que estão se achegando nessa casa. E a ceia é a comunhão da igreja com Deus e com os irmãos. Comunhão vem do grego koinonia, uma palavra tão forte e tão poderosa. A koinonia, a comunhão, ela é de tamanha importância que ela está no centro do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa vida, ela passa voando. Quando a gente menos espera, os anos já se passaram. E eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Não sei se eu estou meio que na crise da meia-idade, mas eu vejo que parece que está passando tão rápido. E a gente olha para trás e parece que foi ontem. Esta igreja, a Igreja Restauração, em fevereiro do próximo ano vai fazer 20 anos aqui já, para a glória de Deus. E isso não é uma percepção só sua, ou de quem mora com você, ou de quem está perto de você. Isso é bíblico. A Bíblia diz, Tiago 4,14, que a nossa vida... Tiago faz uma pergunta, o que é a vossa vida? E ele mesmo responde e diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece, some. É muito rápido. A vida passa muito rápida. E os anos vão chegando, não só a idade. Os anos vão chegando também aos relacionamentos. Ao relacionamento entre irmãos, de sangue, familiares, relacionamentos dentro do casamento, relacionamentos na igreja, com os irmãos de fé. E se a vida passa tão rápido, será que vale a pena a gente viver uma vida cheia de amarguras, de mágoas, de rancores? Vivemos em torno, às vezes, de situações temporárias e perdemos o nosso precioso tempo. Aliás, nós nos apegamos às coisas temporárias quando deveríamos permanecer focado nas coisas eternas. O salmista aqui, queridos, ele escreve uma poesia tão linda, tão curta. Eu gostaria tanto de sentar com Davi e falar, Davi, por que você não escreveu, o grande rei Davi, por que você não escreveu mais no Salmo 133, num assunto tão maravilhoso? São só 3 versículos. E durante muito tempo eu olhava para esses 3 versículos e ficava pedindo por mais, ou por algo mais. Mas quando a gente senta e olha com bastante atenção, a gente vê que não precisa de mais nada. Aqui, nesses 3 versículos, ele sintetiza o que é viver em união, o que é a comunhão, o que é a koinonia. Eu vou pedir, põe para mim o 133, deixa no versículo 1, por favor. E o salmista, então, ele exalta a importância, Davi exalta a importância da comunhão fraternal. E mais tarde, Jesus confirma isso na vida dos seus discípulos. O Senhor vai dizer para os discípulos em João 13:35, nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aliás, não é por acaso que nós estamos fazendo uma sequência aqui com entendimento. Nós falamos na semana passada sobre família. Hoje nós estamos falando sobre comunhão. Semana que vem eu vou falar sobre amor. É uma sequência que a gente fez de propósito, com um objetivo. A palavra de Deus nos aponta para isso. E o salmista, ele anela que nós, como irmãos, vivamos em união. Nenhum culto, queridos, é mais precioso para falar de comunhão do que o culto da Santa Ceia. Porque aqui nós celebramos a comunhão entre nós e o Senhor, baseado naquilo que Ele fez na cruz, e entre os irmãos. Mas será que a gente entende mesmo o que significa esta pequena palavra? Será que muitos de nós não participam desse momento agarrados às suas convicções, às suas razões, aos seus porquês, participam da ceia, e acaba que a ceia acaba virando um lanche, né? Participa do pão, do cálice, mas aquilo não comunica nada.
Mas a ceia tem um profundo simbolismo, Aponta para o Calvário e revela o nosso resgate por Jesus Cristo, e só por conta disso nós fomos reconciliados com o Pai. Mas a palavra de Deus nos diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que ele nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. E o ministério da reconciliação tem na sua raiz um profundo anelo pela comunhão. Como está, querido, o seu coração hoje com relação às pessoas que vivem à sua volta, ou quem sabe até que não vivem mais? Se eu vou participar do corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, e como parte do corpo de Cristo, os meus irmãos também fazem. O cálice, ele é chamado, no capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 11, é o texto que a gente sempre lê para a ceia, mas no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 16, Paulo escreveu assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos, escute agora, ele faz uma pergunta, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos, comunhão, koinonia, do mesmo pão. E aí Paulo vai apertar demais o cinto, porque ele continua e ele vai dizer no 21, vocês não podem beber o cálice do Senhor, que é o cálice da comunhão, que é o cálice da... Amém? Estão respirando aí? Tudo certo? Que é o cálice da comunhão. Ele diz, vocês não podem beber o cálice da comunhão. Agora, olha como o assunto é sério, porque olha o que ele vai contrapor. E beber o cálice dos demônios. A gente trata o assunto comunhão como se fosse um churrasco. E não tem nada de errado. Se quiser me chamar para um, estou pronto. Mas o que eu quero dizer é que comunhão vai muito além disso. Olha como ele se contrapõe. Ele diz, vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor, mesa da... e da mesa dos demônios. E mais à frente, ele vai escrever no 24, ele diz assim, quando nos assentamos na mesa da comunhão, ninguém busca o seu próprio proveito, antes cada um o que é do outro. Isso é uma definição de comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. A gente lê, ou em união, a gente lê esse versículo e parece tão maravilhoso, né? Ó, quão bom e quão suave é. Eu pergunto, é suave mesmo? Será que realmente é bom? Será que realmente nos esforçamos? Porque a comunhão, gente, é como uma aliança. A aliança é feita entre duas partes. E a comunhão também. Quando a gente vai para o versículo seguinte, a Letícia vai pôr ali para nós, ele vai então definir a comunhão em dois exemplos, um no 2 e outro no versículo 3. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que era o sumo sacerdote, e que desce a orla das suas vestes. Em um único versículo, Davi traz 3 elementos importantíssimos da cultura judaica. O primeiro, o sacerdócio, aquele que tinha uma figura de representar a Deus. A segunda figura é a figura do óleo, que fala da unção. Toda vez que o óleo, ou que alguém era ungido com o óleo da unção do Senhor, era depositado sobre ele sabedoria, autoridade e princípios da parte de Deus. E finalmente ele cita a barba, que na cultura judaica fala de respeito, de dignidade, de senhorio e de comando. Observe como ele conecta a palavra comunhão a princípios tão grandes. A comunhão, gente, nos torna fortes. E Jesus estabeleceu um princípio que não pode ser ignorado. E esse princípio pode responder a muitas pessoas nessa manhã o porquê de tantas lutas. O princípio que Jesus estabeleceu está em Mateus 12, 25. Todo o reino dividido contra si mesmo
é devastado. Escute agora. Toda cidade ou toda a casa que se divide contra si mesmo não subsistirá, não se manterá de pé. Meu irmão, isso é tão tremendo, que aponta para algo tão precioso. Se não houver comunhão na sua casa, ela está enfraquecida. E o fim dela será a impossibilidade de subsistir. Se não há comunhão no seu trabalho, o trabalho fica enfraquecido. E olha, quando a gente fala de trabalho, como fica fácil da gente pensar nisso. Como fica simples. É verdade ou não é? Se você está trabalhando ao lado de uma pessoa que você não suporta, estressa o trabalho. E o estresse do trabalho faz com que a produtividade vá lá embaixo. Aquilo que eu poderia fazer para avançar, não faço porque quero atingir aquele com quem trabalha comigo. Vai criando um ambiente que quando você chega no trabalho, você não tem expectativa nenhuma a respeito do trabalho, você está cansado. Aquela pessoa intragável está ali junto com você. O que isso significa? Vai apontar para um trabalho enfraquecido, que não alcançará os seus objetivos. Quando a gente fala de igreja, a gente fala a mesma coisa. Se dentro de uma igreja não houver comunhão, a igreja será enfraquecida. Então fica muito fácil da gente falar sobre isso quando eu falo do trabalho, quando eu falo da igreja. Mas quando eu trago isso para dentro de casa, parece que a gente bloqueia a palavra. Mas a grande realidade, queridos, que uma casa que se divide dentro de si mesma não subsistirá. Ele diz, é como o óleo precioso. E a Bíblia nos mostra que quando o óleo é derramado sobre alguém, esse alguém se torna consagrado ao Senhor. Olha que coisa linda. A comunhão é como um óleo de consagração. Levítico 8:10 mostra Moisés consagrando os utensílios, o tabernáculo, Arão e os seus filhos. Agora, se a comunhão é como óleo, se entende que importa ou que não importa o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia, se eu não estiver em comunhão com os meus irmãos, eu sou como uma lata vazia. A comunhão, queridos, é a base. E às vezes a gente pensa que Deus está dependendo de horas de nós de joelhos dobrados, quando na verdade o Senhor está nos chamando em primeiro plano, como algo primário. Vivam em comunhão. O óleo é precioso. E o Senhor se importa tanto com isso, que Jesus vai falar algo muito impressionante em Mateus 5:23, quando ele diz, se você vier trazer a sua oferta ao altar, que nem muitos fizeram aqui, outros ofertaram daí, e ele traz algo interessante, ele diz, e ali naquele momento, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali no altar a tua oferta, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Queridos, Deus só recebe algo de nós quando nós estivermos com o coração transbordando de comunhão. Eu quero trazer aqui um exemplo, está lá em Levítico 14, a respeito do leproso. A lepra era uma doença incurável, mas existiam pessoas que alcançavam a cura através de Deus. Então essa pessoa, depois de curada, era apresentada ao sacerdote. O sacerdote mandava lavar as roupas, dar banho naquele cidadão que já estava curado. Mas só estar curado não era suficiente. Ele agora era morto um cordeiro pelo seu pecado. O sangue do cordeiro era aspergido sobre esse ex-leproso. E depois que o sangue era aspergido, ele poderia ser introduzido novamente à sociedade. Mas antes de ser introduzido, trazia-se o óleo da unção e também ungia esse ex-leproso. Duas coisas, sangue e óleo. Então esse homem estava agora liberado para viver em sociedade novamente. A lepra, queridos, é um símbolo do pecado. Nós andávamos em pecado e fomos alcançados primeiramente pelo quê? Pelo sangue de Jesus. E o Senhor então nos traz para viver dentro do corpo, em comunhão.
debaixo do óleo da unção. Assim como o sangue fala de purificação, o óleo fala de quebra de maldição. E eles entendiam que a maldição, que a lepra estava ligada à maldição. Mas agora o ex-leproso estava liberado para prosperar. Liberado para quê? Prosperar. Salomão, escrevendo em Eclesiastes 9:8, diz: sejam brancas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo do quê? Da comunhão. Quando Salomão vai escrever o capítulo 3, ele diz assim: há tempo para todas as coisas. Tempo de juntar, de afastar, de abraçar, deixar de abraçar. Tempo de colher, tempo de plantar. Ele fala que é para todas as coisas, mas aqui ele diz: em todo tempo, em todas as estações, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E muitos de nós vivemos a aplicação do sangue, entregamos a nossa vida para Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, somos purificados pelo sangue. Então o Senhor nos traz para sermos ungidos com o óleo da comunhão. E aí a maioria de nós esbarra. Diz: não, peraí, aí não. Se a comunhão, queridos, é como um óleo, muitas coisas na sua vida só acontecerão. Vou deixar a mensagem mais chata. Muitas coisas só acontecerão na sua vida quando você perdoar. Perdoar. Bênçãos são retidas por causa da escravizante amargura. Nós somos chamados a esse óleo precioso que nos libera para prosperar. E o mais lindo é que Deus não prospera ninguém para pisar no outro. Deus nos prospera para abençoar aqueles que um dia nos amaldiçoaram. Isso é Bíblia. Quem está entendendo isso, diga amém. É como um óleo precioso. Eu quero trazer um exemplo prático de uma história prática da Bíblia Sagrada, quando aquela viúva chega diante de Eliseu, o marido havia morrido, ela não tinha mais nada dentro de casa, e ela vai dizer para Eliseu: vai morrer eu e vai morrer meus filhos. Então ela chega lá em 2 Reis 4, ela diz: ó, meu servo morreu, tu sabe que ele temia ao Senhor, e agora vem os credores, vai levar os meus filhos embora, eles vão ser vendidos, não vendidos, eles vão ser usados como pagamento de dívida, e eu vou morrer. E Eliseu falou: o que tu quer que eu faça? Me diz o que você tem dentro da sua casa. E ela diz: eu não tenho nada. Nada. A não ser uma botija com um pouquinho de óleo de azeite. Não tinha mais nada, mas tinha comunhão. E quando ela falou isso, Eliseu entendeu o que ela estava falando. Então olha o que Eliseu disse para ela: então faz o seguinte, vai e pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos. Quem pede vasilha emprestada para vizinho? Me responde. Só quem tem comunhão com os vizinhos. Eliseu entendeu, falou: opa, peraí, essa mulher não tem mais nada, mas ela ainda está sobre ela a unção da comunhão. Então pede vasos emprestados, não poucos. E ela foi, e toda a vizinhança. Eu quero lhe informar que vaso para azeite, na época, era a geladeira das casas. Fala sério, você empresta a sua geladeira para o seu vizinho? Ela pegou o vaso de todos eles. E quanto mais comunhão ela colocava, mais comunhão era derramado. Mais comunhão era derramado. Mais comunhão. Até que ela encheu todos os vasos milagrosamente. Porque quando se trata de comunhão, o assunto é direto com o trono da graça. Quando ela termina, ela volta no profeta e diz assim: enchi, está uma benção. Profeta, e ela pede orientação: o que eu faço? E o profeta diz: vai, vende o azeite, paga todas as tuas contas. Você quase falou um glória a Deus agora, faltou isso aqui, ó, você falar: oh, glória, eu recebo, Senhor. Paga todas as tuas contas.
e do que sobrar vive o resto da sua vida com você e com seus filhos. Você falou glória a Deus, né? Mas quando a gente fala perdão, comunhão, dá para ouvir a grama crescer lá fora. Queridos, da onde que essa bênção toda veio? De um pouquinho de óleo. Só um pouquinho de óleo é suficiente. Quer prosperar, meu irmão? Isso aqui não é palavra de prosperidade barata, não. Porque está ligado a um princípio bíblico. Quer prosperar? Viva em comunhão. A comunhão pode ser o que está faltando para o milagre acontecer na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu trabalho. E eu acho interessante que a gente valoriza os grandes sacrifícios. Se um profeta de fogo entrar marchando com a espada desembainhada de fogo, com um sapato de fogo, cabelo de fogo, e falar para você, você vai 40 dias, você vai subir um monte, vai passar a madrugada lá orando, e você vai receber a tua bênção. Sabe o que você faz? Você sobe 40 dias no monte. Por quê? Porque, então a gente valoriza os grandes sacrifícios. Aí vem esse pastor aqui e diga, viva em comunhão. E haverá uma liberação sobre a sua vida que você nunca viveu. Aí você acha que é difícil. Nós temos mais facilidade de viver os grandes desafios do que às vezes só tomar posse de algo tão simples e maravilhoso na vida daqueles que acreditam na palavra. Onde existe a comunhão, a união, a mão de Deus está sobre aquele lugar para prosperar. Porque o óleo é precioso. Quem entendeu isso, aplauda Jesus. Escute, Salmo 104:15. O cálice alegra o coração do homem. O óleo faz reluzir o seu rosto. O pão fortalece o coração do homem. Então vamos lá, é um sanduíche. Cálice, o que vem no meio? Óleo, o que vem? Pão. Pão, cálice, no meio? Óleo. Queridos, é o cálice, é o pão da comunhão. Pão, cálice da comunhão. Queridos, vivemos numa geração, parece que mais ninguém se ama. Tomamos ceia, mas não somos capazes de perdoar ninguém. Do alto da nossa arrogância, do nosso orgulho, decidimos que nós não vamos amar. Mas aí vem a Bíblia aqui para ser aquele contraponto chato. E diz, você tem que amar até os seus inimigos. E amar os inimigos não é um sentimento, mas é uma decisão. Precisamos ganhar Londrina, mas pelo poder da comunhão. É como óleo precioso. A Bíblia diz que quando Samuel foi ungir Davi rei, a Bíblia diz que quando ele foi ungido pelo óleo da unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Se nós estivermos cheios de amargura, nunca nos pareceremos com o Senhor. Escute, você vai tomar ceia logo mais. Mas você fala com a sua filha, com o seu filho? Você vai tomar ceia logo mais. Mas está uma guerra dentro da sua casa? Você vai tomar ceia logo mais. Mas tem pessoas aqui debaixo desse teto com quem você não fala? Você vai tomar ceia hoje, mas o seu cônjuge é seu inimigo? Queridos, milagres acontecerão. E esta palavra é uma palavra de bênção. Milagres acontecerão quando você colocar a cabeça debaixo do óleo da comunhão. O salmista continua e no último versículo, ele diz assim, como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Comunhão é como orvalho. E o Monte Hermon, gente, é o monte mais lindo de Israel. Ele fica lá no extremo norte. Mais lindo. De um lado a Síria, do outro o Líbano, e o Monte Hermon fica lá para marcar onde Israel começa. Eles começaram a invadir ou a tomar posse da terra de Canaã pelo sul.
Então o Hermon foi o último lugar que eles conquistaram. O Hermon, queridos, no inverno, a parte de cima dele congela com placas de gelo. E aquelas placas de gelo, elas refletem no sol e o monte brilha. Então no verão, aquele gelo derrete e ele entra por dentro do Hermon. Não é por fora, é por dentro. Nas ranhaduras do monte. E lá em Cesareia de Filipe, que é uma cidade que fica embaixo, a água que está vindo por dentro do monte, ela salta de debaixo das rochas. E ali começa a nascente do rio Jordão. O rio Jordão existe por causa do monte Hermon. É ali que nasce. O rio desce, florescendo tudo e trazendo vida de volta. E o ano inteiro, o orvalho da noite é como chuva. Mesmo que não tenha chovido, é tanto orvalho que molha toda aquela região, fazendo daquela região uma região frutífera. E na conquista da terra prometida, como eu disse, o Hermon foi o último a ser conquistado. Mas eles conquistaram. Você pode conquistar tudo na sua vida. Mas se você não conquistar o monte da comunhão, você não terá vida. Quem entendeu isso, diga amém. As conquistas só param em Hermon. Quem entendeu isso? E há versículos bíblicos que falam sobre o Hermon. Salmo 89:2 diz: o Hermon canta de alegria pelo teu nome. Olha, Hermon fala de alegria, porque a comunhão gera isso no nosso coração. A alegria de quem vive com o coração liberado, que coloca os seus sentimentos no colo de Deus. Posso lhe dar um conselho pastoral nessa manhã? Libere o seu coração para receber essa alegria do Senhor. Você sabia que o Hermon fala de amor conjugal também? Se você abrir em Cantares de Salomão 4:8, diz assim: do alto do Hermon, o noivo está dizendo para a noiva, do alto do Hermon, você fez disparar o meu coração, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar. Rapaz. Fala de uma comunhão no casamento. Observe, queridos, que não é um assunto simples ou pouco abrangente, mas é algo muito profundo. A família se solidifica onde há comunhão. Precisamos viver em união. E Paulo, orando pelos irmãos de Filipenses, no capítulo 1, versículo 9, ele escreve: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem irrepreensíveis no Senhor. Posso lhe dizer uma coisa? Nós precisamos de um avivamento, de comunhão e de amor. Nós cremos que Deus nos perdoou. Quem crê, diga amém. Mas não conseguimos perdoar ninguém. Quando eu nego perdoar alguém que Deus perdoou, eu estou me colocando na frente de Deus e dizendo: você errou. Você acertou quando me perdoou, mas você errou quando perdoou ele. Queridos, isso é um lugar muito perigoso. Existe um milagre que só vai chegar através da comunhão. Eu estou quase terminando, mas eu quero contar uma história de Isaac e Abimeleque. Essa história, queridos, que se passa em Gênesis 26, é muito interessante e aqui tem chaves preciosas. Isaac chega em Gerar e ele cava um poço para que o seu rebanho, os pastores dos rebanhos que trabalhavam com ele, tivessem água e eles não morressem. Então vêm os pastores de um cara chamado Abimeleque e entulham aquele poço. E deixam um recado: saiam daqui porque essas terras são nossas. Então, Isaac não briga. Isaac vai lá para o deserto e cava outro poço. E o poço deu água. Vêm os pastores de Abimeleque e entulham o segundo poço. E dizem para Isaac: olha, some daqui,
porque aqui você não vai se criar. Isaac então vai mais para dentro do deserto ainda. Para dentro da onde? Do deserto. E lá ele cava um poço de novo. Mas dessa vez, ele não achou água. Isso é uma condenação de morte. Então, Isaac tinha duas opções. A primeira, blasfemar contra Deus. Pô, não sou teu servo? Por que tu não faz alguma coisa? Parece que tu não está me enxergando, não está vendo? Essa é a primeira opção. Segunda opção, bem mais simples. Matar Abimeleque. Pronto, mata o cara, resolveu o problema. Porque esse cara está me perseguindo. Essas eram duas opções. Vocês concordam que essas são duas opções? Mas ele escolheu uma terceira, gente. Ele manda chamar o tal do Abimeleque para uma conversa. Aí Abimeleque aceitou. Pronto. É filme de faroeste. Ia dar bala para tudo quanto é lado. Vai Abimeleque com seus homens e Isaac está lá com seus homens. Os caras estão todos se encarando. Isaac olha para Abimeleque e diz: eu fiz um banquete para você comer. E antes que você pergunte, tinha veneno? Não. Era banquete mesmo. O cara faz um banquete para Abimeleque. A Bíblia vai dizer no versículo 30 de Gênesis 26, então Isaac ofereceu um banquete. E eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois, Isaac e Abimeleque, fizeram um juramento de amizade. Depois disso, Isaac os despediu e partiram em paz. A palavra despedir aqui é a mesma que liberar. Isaac liberou e partiu em paz. O que Isaac fez? Chamou, banqueteou, abençoou e liberou. Quem está entendendo isso, diga amém. Pronto. Foi Abimeleque embora. Alguém pode estar dizendo, e o Isaac ficou com cara de trouxa. Não. A Bíblia diz que quando eles saíram, um dos servos de Isaac vem correndo a plenos pulmões. Entra dentro da tenda. E quando ele entra dentro da tenda, ele diz, meu senhor, sabe o poço que nós cavamos e não deu água? Isaac diz sim. Pois é. Surgiu dele águas vivas. O que é águas vivas? Nascente de um rio. Era poço, sem água. E surgiu do poço sem água. A nascente de um rio. Como é que faz para entulhar rio? Vou repetir isso para você. Chamou, banqueteou, abençoou e liberou. Enquanto Isaac tinha Abimeleque no cômodo da amargura do seu coração, ele não conseguia beber água de um poço só. Era um tormento. Mas no dia que ele resolveu liberar Abimeleque, Deus olhou do céu e disse, você não só terá um poço, você terá um rio. Você tem a sensação que tudo o que você consegue, alguém toma? Você tem a sensação de que você trabalha muito e ganha pouco? Você tem a sensação de que, ainda que isso não esteja na área financeira, parece que quando as coisas estão dando certo, e eu digo isso dentro de casa, daqui a pouco parece que tudo desmorona? Você tem a sensação de que quando você está, parece que, achei um poço, vem o diabo e entulha? Você tem a sensação de que você está sendo empurrado para dentro do deserto cada vez mais? Queridos, o dia que você, grava bem essa palavra, o dia que você liberar Abimeleque
do seu coração nascerá um rio onde você colocar as mãos. Isso está na Bíblia. E eu vou mais longe. O poço é só para você, mas o rio alcança gerações para a glória de Deus. Eu vou terminar. Quero que você leia comigo. Como o orvalho do Hermon e como que desce sobre os montes de Sião. Leia comigo agora. Porque se eu falar para você aqui, Deus me deu uma visão e vai acontecer algo aqui na quarta-feira, 6 horas da tarde. Eu vou estender a mão e quem passar de baixo vai receber uma bênção que nunca recebeu. Quarta-feira, 5h30, você está na fila. Eu quero dizer para você, queridos, que existe um lugar onde existe uma ordem sobre esse lugar de bênção, de prosperidade. Esse lugar já existe. Aonde é, pastor? No lugar de comunhão. Porque é ali que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Faz o que você quiser. Mas já existe esse lugar onde quando liberamos Abimeleque, o rio de Deus flui com vida, com prosperidade e com bênçãos. Você já pensou se Deus no seu trono, nesse momento, falasse o seu nome e dissesse, olha, sobre o Tarciano, eu estou ordenando uma bênção agora. Derrama sobre ele. Gente, a Bíblia diz que nem os pensamentos de Deus podem ser impedidos. Nem os pensamentos. Esse lugar já tem uma ordem sobre ele. Já tem uma ordem sobre ele. Eu lembro que uma vez eu estava num culto e Deus falou tanto comigo a esse respeito. Eu já contei isso aqui, mas talvez você não tenha ouvido. Quando nós éramos adolescentes, a minha mãe, na hora do seu momento de raiva, e com razão a raiva, ela olhou para trás e ela soltou uma palavra em cima de mim. E ela disse, você vai ser igual ao seu avô. Aquilo entrou dentro de mim, pá! E eu aceitei aquilo imediatamente. E eu já contei essa história. Meu avô é uma pessoa que teve mais de 40 filhos no Brasil inteiro. Meu avô trabalhava com um caminhão, numa época que não tinha telefone celular. Teve uma vez que ele ficou tanto tempo, mais de ano fora de casa, que a minha avó achou que ele tinha morrido e casou com outro. E teve uma filha do outro. E o meu avô reapareceu. E a minha avó deu tchau pro outro e ficou com o meu avô. Casos de família. Vocês acreditam? Isso aí não é só essa geração que é terrível, não. Lá atrás o negócio era brabo também. Meu avô, próximo da morte, um dia sumiu de casa. E sabe onde ele foi encontrado? Dentro de um prostíbulo. Meu avô vivia nos prostíbulos. Meu avô era viciado em bebidas, cigarro, em tantas coisas. Minha mãe olhou e falou, você vai ser igual ao seu avô. Aquilo veio. Pau! E aí, queridos, a minha adolescência foi completamente conturbada. E toda vez que eu achava que deveria fazer algo diferente, me vinha algo na mente. Mas eu vou ser igual ao meu avô. E um dia eu estava num culto como esse. E o pastor estava falando manso, do jeito que eu estou falando aqui.
E eu posso dizer para vocês, eu não derramei nenhuma lágrima física, mas eu fui despedaçado por aquela palavra. Então depois do culto eu corri para casa da minha mãe. E quando eu cheguei lá eu falei: mãe, você lembra de um dia que você falou isso? Ela falou: não lembro. Depois você falou. Eu gostaria de te perdoar por isso. Nós nos abraçamos, nós choramos, mas nós choramos, até não ter mais força para chorar. Aquele dia eu liberei o meu Abimeleque. Queridos, eu estou aqui, sou o que sou, vivo o que vivo, porque eu entendi o poder da comunhão, o óleo da comunhão, o que tem depois disso. Parece que é tão grande, tão impossível, mas você pode liberar quem quer que seja. Eu lembro que no culto eu tomei uma decisão. Mais tarde eu coloquei aquele plano em prática. Você vai pegar o cálice da comunhão agora nos próximos minutos. E você pode aqui nesse culto, porque esse é o primeiro passo, liberar. Senhor, eu libero. E depois, querido, você pode tomar uma segunda decisão. Mas você pode fazer isso agora. Diante do Senhor, você pode quebrar o seu vaso de amargura. E o que eu acho mais lindo é que se eu estou com o meu vaso de amargura e entrego para Jesus, quando eu entrego eu fico com a mão vazia. E com a mão vazia eu estou apto para pegar aquilo que Ele vai me dar. Você não vai ficar com a mão vazia. Entrega para o Senhor o seu vaso de amargura, e Ele entregará nas suas mãos o vaso da comunhão, o óleo da comunhão. Eu quero terminar, queridos. Bom, vamos junto ali com a Letícia. Põe no primeiro, Letícia. Escute agora como fica diferente. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Coração regenerado. Quero orar com você. Eu peço a Deus que a sua vida seja regada pelo Espírito de Deus. Nessa manhã aqui, se os teus olhos espirituais abrissem, você ia perceber que há um orvalho caindo sobre nós. Leve a sério o que eu estou pregando. Não brinque com essa palavra. Deus quer libertar você de todas essas coisas. Estamos diante da mesa da comunhão. Depois do culto, manda uma mensagem para alguém. E a mensagem pode começar assim: ô filhão, ó, vamos deixar para trás o que passou. Valeu? Eu estou te liberando. Que Deus te abençoe. Queridos, depois do culto você pode mandar uma mensagem para alguém. Isso que eu estou falando aqui de popular não tem nada. Mas existe a bênção de Deus. Você vai ver o que vai acontecer. Existe uma cura para o seu coração. Quem entendeu isso? Talvez foram as mágoas que te distanciaram. Talvez foram os rancores que fizeram de você quem você é. Mas você pode recomeçar para a glória de Deus. Amém? Eu quero ter um tempo aqui para a gente louvar o Senhor.
recebi um novo coração do Pai. Aumente o volume da sua voz. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Levante sua mão. eu declaro a paz de Cristo. Aponta para alguém. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.